senhor veio aqui para o norte e não tinha esta indústria. Eu fiz aqui casa e fiz o forno. E naquela maré era um grande industrial. Não havia cinema. Claro. A cal era para tudo, era para fazer casas, era para caiar e pintar, era para tudo, o cara era para tudo. E depois ele teve 4 filhos, e para onde casar os filhos, cada um fez o seu forno da cal. Foi um para a Trofa, fiz lá um, foi outro para as Fontainhas, fiz lá outro, foi na Sierra da Maia, que também se não foi abaixo, está perto. E o ficou na casa. E este, o filho que ficou aqui, o filho que ficou aqui é o meu bisavô. A parte de cima, o meu pai tapou, tinha medo que nós caíssemos abaixo. É a chaminé do forno da cal. Daqui para baixo, deste redondinho que vocês veem para baixo, tem tanto de fundura como tem daqui até às tábuas. Só que os meus avós, os meus pais, meteram terra, porque tinha medo que nós caíssemos e que nos magoasse. E depois também tapou ali em cima, que também tinha medo que nós caíssemos e que nos magoássemos. Pronto. A cal era posta, era uma pedreira que nós tínhamos na Figueira da Foz. Os meus bisavós tinham uma pedreira na Figueira da Foz, com uma pedra própria para a cal. Porque nem toda a pedra dá para a cal. Era uma pedreira que nós tínhamos lá. E o meu bisavô tinha lá pessoas a trabalhar. 15 dias estavam uns e outros, e vinha embora no trem, era o trem, mas é o comboio. Vinha embora e outros para lá, para as pessoas estarem com a família. E a pedra vinha de lá, e então os senhores que estavam aqui a cozer trabalhavam aos turnos. Trabalhavam uns de dia e outros de noite. O forno nunca parava, estava sempre a trabalhar. E a pedra, ao começar a pôr a pedra, era neste bordo, como vocês veem aqui. As primeiras pedras eram postas neste bordo. E depois o senhor que punha a primeira, depois a outra já punha mais aqui, depois punha mais aqui, depois punha mais... Ia terminar num cone. E o cone termina... Quando chegasse, se vocês olharem, vocês veem, tem este tijolo que é mais pequeno e o outro tijolo é maior, não é? Quando chegasse só direito deste tijolo, conhece-se uma barrinha, começava a fazer o cone. Quase que terminava ali o cone. E metia, era cozido com o quê? Com o mato. O meu bisavô comprava mato. As pessoas cortavam mato nas bolsas e vinham aqui trazer carros de mato. E ele pagava X por cada... E era o ganha-pão das pessoas. E este armazém, que era a telha nacional, guardava o mato, para ter sempre muito mato, com os forcados que metiam o mato para dentro. Mas depois metia, com os forcados graus, metia o mato para dentro. Como era em cone, tinha largueza. Mas depois a temperatura era de uma tal forma que ele já não podia meter por aqui. Então metia por cima. Metia o mato por cima para baixo, que era 8 dias a meter mato para dentro, dia e noite. E depois a aquecer o forno. Sempre a queimar. Por isso tinha 2 turnos de homens a trabalhar. 8 dias a meter mato para dentro, dia e noite. E depois 8 dias a arrefecer. E para arrefecer, barravo com barro, aquele barro vermelho próprio, barravo úmido, barravo as portas, barravo por cima. Estava 8 dias a arrefecer aquelas pedras. Pronto. E então fazia o cone, porquê? Porque ficava um falso e este parte de baixo ficava cheio de cinza. Porque mesmo no meio das pedras, ao fazer aquele castelo, tinha fendas, que as pedras não são todas iguais, e a cinza caía toda. E esta parte de baixo, até aqui acima, era só cinza, que depois não metia para os campos, quando estava frio. Quando levantava, no fim de 8 dias, vamos abrir, a minha avó contava que nela, ela ainda cozeu aqui, vamos abrir o forno. Abri o forno, vinha aquela pedra branquinha, que não sei se nesse seu tempo, agora a cal é toda em pó, mas de antes era em pedra, toda em pedra, saía aquela pedra toda. E então o meu bisavô era um homem de negócio, de indústria, e vendia, como ia buscar a pedra à Figueira da Foz, vinha aqui cozer, depois os mesmos, tinha carreteiros, tipo agora taxistas, não é? Mas em carreteiros, ele pagava para levar. Olha, levas este carro, por exemplo, ao Britos, a Vila de Conde, levas este carro à Póvoa de Varzim, levas este aqui, tipo drogarias que vendiam. E também levavam ali onde passa o carro, como o metro agora é retorta, não é? Levava lá ao trem, que é para também ir para o lado do Porto, para o lado por aí abaixo. Como é que eram os transportes da Figueira da Foz para cá e daqui, por exemplo, para esse sítio? Era no trem, era no comboio, tudo no comboio. E os carros de bois é que levavam aqui ao comboio.
E o meu avô pagava o frete aos proprietários, quem tinha carros de bois para levar. O que eles queriam era vir, que era o ganha-pão deles. Chamavam-os carreteiros, que levavam. Assim, na semana que se abria o forno, a minha falecida avó dizia que era aos 15 e 20 carreteiros à porta a encher o carro dos bois para levar ao trem. Nunca houve caminhonetas aqui a trabalhar, nem nada? Caminhonetes não, naquele tempo nunca houve caminhonetes. Foi sempre carro de bois. Não carroças. Não carroças, sempre carro de bois, porque diz que era pesado e que era muita quantidade. E quando era para encher, que eu não sei bem explicar, tipo algum contentor do comboio, não é? Que tinha sempre muitos carros de bois. Isto terminou de trabalhar? A minha mãe diz que já há 70 anos que não cose. Sim, a minha mãe ainda se lembra de cozer. Era uma menina de 9 anos e 10. Lembra-se de cozer. Mas não foi no tempo dela. Eu tenho 62 e o meu avô, antes de eu nascer, já tinha caminhonetes. Não, mas aqui nunca andou caminhonetes, nem tratores, nem nada. Aqui foi sempre carros de bois. E eu acho que a minha mãe diz que deixou de cozer em 40. A minha avó conta que tinha um senhor que era só ele que fazia o cono. Era uma arte, é isso. Era. A minha avó dizia, vamos carregar a pedra, vamos chamar fulano. Era o meu avô e o meu bisavô só queriam aquele homem para fazer aquilo. Porque era ele. Os outros davam-lhe a pedra, percebe? Mas só ele é que pousava para a mão dele. E diz ele, e quando tinha outros a fazer, que às vezes o homenzito não podia vir, tirava e punha, levava o dobro de tempo a fazer. E aquele onde punha. Estava feito. Olha, dá-me uma mais pequena, dá-me uma maior. A minha avó contava isso. Era, e ficava ali tipo um cone. Enquanto não estava com muita temperatura, metia o mato do lado daqui. Mas depois a temperatura, diz que era enorme, já punha de cima para baixo. Ficava por cima das pedras. Por cima das pedras, e sempre a arder. Sempre a arder, 8 dias. Silvina, quantos carros de mato? Não faço uma pequena ideia. Mas lembro-me da sua mãe dizer que era um monte de carros de mato. Era sempre a cartar. Pessoas daqui destas freguesias vizinhas, Parada, Outeiro, Ferreiró, Fradelos, Vilharim das Câmaras, tudo cartava para aqui mato. E de inverno cobria-se algum, porque estava molhado, mas de verão virava ali fora. E o meu avô pagava X cada carro e era o ganha-pão das famílias. Cortava matos. Tudo limpinho. Nem lenha havia. Todo ano. E durante muitos anos. Todo ano. Demorava 15 dias. Durava 15 dias. É verdade, uma fornada durava 15 dias. Ainda hoje a dona Silvina põe cal no seu telhado. Ponho cal de 3 em 3 anos, porque o meu bisavô dizia ao filho, que é o meu avô, e depois a minha avó também dizia à minha mãe, e eu agora também faço e digo à minha filha, 3 em 3 anos cai-se o telhado, no mês de agosto. Porquê? Porque fica ali 1 mês ou 2 a cal a comer musgo, tudo. Olha, não botei, era para botar o ano passado, não botei, já tenho ali erva, tenho a mandar tirar, mas este ano já vou meter. As primeiras chuvadas que vêm ali no mês de outubro e novembro, o telhado fica limpinho. O telhado fica limpinho, vermelhinho, limpinho. Para você ver que é o telhado de origem, nosso telhado é de origem, de 1901. Silvina, e não sei se já falou do empregado que vem lá de Peniche a pedir emprego. Sim, mas isso, pois, vão pedir emprego. Não, mas o meu avô. A sua mãe é que me falou disso. A minha mãe diz isso, mas a minha avó nunca me disse. Engraçado. A minha avó diz. É que eu isso não sei muito bem. Porque eu sei que veio alguém de Peniche, cá para cima. E quando chegou cá, viu que não tinha lá em Peniche tinha fornos de cal. Naquela maré diz que tinha fornos de cal. Isso é que eu ouvi da minha avó. E esse senhor veio cá para cima, para o norte, e não viu nenhum forno de cal. E quis investir aqui num forno de cal. E eu acho, por aquilo que a minha avó me diz, que esse senhor, que fiz logo a casa, gostou deste ambiente aqui do norte, fiz a casa e fiz o forno. E esse senhor que vem a ser avô do meu bisavô. Porque quando arranjamos o portão, tinha o batedor da porta, que era uma portinha de madeira, não é? 1831. Quando se faz uma casa nova, faz a porta, não acha? 1831 devia ser quando fiz a casa e fiz o forno logo em seguida, não é? Depois tive os filhos. Vai por 200 anos, daqui a pouco. Pois, é.
E que até, depois a eira foi feita em duas estações, porque a rua passava ali por meio, para a beira da minha eira, a rua no lado de porque acima, ia por meio da minha eira. E está lá, e era do ano 1870. Aquela eira foi feita em 1870. Quando o meu avô fez o meu bisavô fez aquela casa nova que eu moro agora, fez outra rodada de pedras em toda a volta da eira, muito grandes. Conhece o aumento para segurar, para ter o alicerce da casa. Portanto, eu dá-me a entender, a minha mãe, prontos, quando era nova nunca me disse grande coisa sobre isso, que ela era uma mulher de campo. Eu convivia era com a minha avó. E o que a minha avó me contava é que veio o senhor de Peniche e que fiz aqui a casa, e fiz o forno, e depois tive 4 filhos, e cada filho, para onde casou, que fiz cada um o seu forno, e o da casa ficou com este. E que era uma grande indústria porque a cal era para tudo. E não havia, a cal vinha do centro do país, porque aqui não havia nada. E a minha mãe não conta bem. Foi um homem de Peniche que veio aqui. Foi. O que a minha avó me contava. Eles ficam com Peniche, o nome da... O nosso nome ficou sempre... quem é aquele senhor? É a casa... Olha, é o Peniche que vai fazer uma casa. A minha avó contava aquilo. Que o sogro dele contava. Olha, é do Peniche, olha, é a casa do Peniche, ficou sempre a casa do Peniche. E agora vamos Peniche a nome. Já do tempo do meu bisavô é sempre Peniche, o meu avô era Peniche, a minha mãe é Peniche, eu sou Peniche, a minha filha é Peniche e a minha neta é Peniche. Não, sobrenome, não, nós somos, é o último nome, por exemplo. É o último nome, desculpa, é o último nome. O meu nome agora não é o último porque o meu pai era Viso, mas sou Silvina Peniche Viso. Tá bem. E a minha filha é Paula Peniche Araújo, está sempre. E agora na menina até nem ia pôr, porque tinha o nome dela e o do marido para pôr. Diz ela, não, eu não vou acabar na minha filha o nome Peniche. Vou tirar o meu nome e vou pôr Áurea Peniche Carvalho. Foi ao Peniche e ao do pai e não tenho dela. Diz ela, eu não vou acabar na minha filha Peniche. Não acabava. Porque isto já tem... para aí 5 gerações, ou 6, esta casa. Ficou sempre na família. Porque há até casas que se vendem, não é? Chega a um ponto e vende-se. Mas esta tem ficado sempre na família. O meu pai e a minha avó tive sempre o cuidado que não chovesse. Quando tinha a parte de cima alguma fenda, chamava um trolha para meter um bocadinho de cimento, que até nem havia de meter, não é? Mas pronto, era. Mas vedou e nos conservou. Porque se entrar a umidade, os outros foram todos abaixo. O das Fontanhas foi abaixo, era à beira de uma bomba, acho que até fizeram uma bomba de gasolina naquele sítio. O da Trofa foi abaixo, o de Macieira, se não foi, está perto. Só tenho a base. Pronto. E este, o não chover é que o conservou, porque nós não fizemos aqui nada. Era para queimar a cal, era para... Fazer a cal, porque nem todas as pedras, calcário que vem da zona de Peniche. não, da zona da Figueira da Foz. É. A minha avó foi quando não. A cal hidráulica sai dessas rochas. A cal hidráulica acho que é hidróxido de cálcio. E a cal era uma pedra própria que tinha numa pedreira da Figueira da Foz, mas era uma pedreira enorme porque era sempre a cartar cal durante anos e anos e anos. E o comboio trazia lá, tipo, contentor, não é? Devia ser. Trazia a pedra e os carreteiros, por conta do meu bisavô, estavam lá, à hora que chegasse o comboio, estavam lá para carregar a pedra toda. Já vinha para aqui para queimar. E já vinha para aqui queimar. E depois tornava a ir outra vez para lá, para dividir, para ir por aí abaixo. Mas esta cal era a cal que se usava para caiar. Para tudo. Para os telhados, para sulfatar e para fazer as casas. A cal junto com barro, por exemplo, com saibro, era. A nossa casa não tem nada de cimento. E mesmo esta que estamos a desfazer, vocês vão para cima e vêem, junto na pedra, é só cal e saibro. Quando se punha a queimar para depois sulfatar, ela ficava... ela estourava. Estourava, aí fervia. E até se não mexesse, saltava e queimava. E até ia para os olhos, é verdade. E também tinha outra coisa. A minha avó dizia que tínhamos ali um sítio, que agora está a desfazer, um sítio de guardar a cal que ia toda agasalhada, não sei com o quê, não havia plásticos, não sei com o quê, que ela ia agasalhada. Pronto. E a que ficava no escuro, porque a luz do dia desfazia a pedra. E depois tinha o pó.
aquele pó da cal, é que junto com o barro faziam as casas, porque não se junta cimento, por exemplo, a areia. Eles juntavam a cal ao barro, ao saibro, juntavam a cal ao saibro com água e aquilo era como, olha, parece eu a fazer junto a água à borralha e tapa a porta ao forno também, e fica quase como a cimento, fica duro. E eles juntavam o pó da cal com o barro, molhavam, e é como se junta o cimento com a areia. Olha esta casa velha que estamos a botar abaixo, se vocês repararem, é só barro.